E aí galera, aqui é o Johan novamente com mais um vídeo de King of Fighters Ultimate Match Online. E hoje nós vamos falar sobre a Fight Soul Vengeance, né, da vingança. Mas antes da gente ir para mais um vídeo dessa série de Fight Souls, né, lembrando que falta duas, provavelmente vai sair uma nova agora, né, então no dia que eu tô gravando esse vídeo, né, já foi anunciado a lista de eventos com mais um evento de Fight Soul, provavelmente vai vir, se vier vai estar no canal. Então eu aproveito esse gancho para dizer, se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações, assim que esses vídeos de novas Fight Souls forem ao ar, vocês também vão ser notificados. Aproveite e deixa o like e dá uma olhada na descrição aí nos canais dos parceiros, tanto de Bleach quanto de King of Fighters e outros jogos mobile. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos pro conteúdo. É o seguinte, então, a Vengeance Fight Soul, ou Fight Soul da Vingança, como eu disse, é uma Fight Soul que vocês vão ver na medida que nós vamos falando aqui os efeitos, ela realmente, assim, o nome é perfeito, é você se vingar de quem matou o personagem que tá usando essa Soul, né? E os efeitos, alguns são semelhantes aos que aplicam o Magaki ou o Wade quando eles morrem também. Tá? Então, no final do vídeo eu falo um pouquinho a respeito de uma ideia que eu tive quando eu falei, pô, vou ter que avaliar essa Fight Soul. Então, pra quem chegar até lá, quem sabe vocês se animem com a ideia. Então, beleza. Então é o seguinte, gente. O primeiro nível dessa Fight Soul, basicamente vai diminuir o dano e a defesa de quem quer que mate o possuidor, né, o usuário dessa Fight Soul, né, em 50%. Então basicamente é isso, você coloca a Fight Soul em um dos seus personagens, se aquele personagem morrer, quem matou vai ter um debuff de 50% de damage e defesa. Tá? Então isso aqui, por isso que eu falei, é bem parecido com o que o Wade faz, né? Depois a gente dá uma olhada no Wade do Magaki rapidinho, vocês vão ver que vai lembrar muito esse nível 1. É interessante, mas o problema é que no caso do Wade e o Magaki, que a gente vai ver, é permanentemente. Aqui é por 2 turnos só. Claro que aí conta a favor deles, claro, da passiva deles. Mas por outro lado, isso aqui não pode ser debuffado. E a gente sabe que a deles pode, tanto é que o Xion, caso morra e volte, né, uma das maneiras, ele vai voltar sem a maldição. Né? Então, nesse caso, não voltaria, porque não pode ser limpado ou removido. Tá? Mas o problema é só 2 rounds. Ok. Segundo efeito, né, a estrela nível 2. Quando esse seu personagem morrer, na morte dele vai fazer com que 2 oponentes aleatórios percam 200 de rage. Né? Para uma Fight Soul, meh. No 3, depois que esse personagem morrer, vai restaurar de 20 a 40% do HP máximo para todos os aliados que ainda estiverem em campo. Obviamente. Quanto menos personagens estiverem em campo, né? Quanto menos aliados você tiver lá vivos, mais ele vai curar. Então, um efeito de cura para os aliados. Mas é aquela coisa, né? Você não... Depois eu comento, assim, mas assim, o básico é que a gente não quer que os nossos personagens morram, né? Então, é muito circunstancial, a meu ver. Né? Tá bom. Agora... a skill no level 4, né, dessa Fight Soul faz com que, assim que esse personagem morra, todos os lutadores da linha de frente do oponente vão perder 20% de crítico, ninguém se importa, e block rate. Então também, né, não é grande coisa, e é só por 2 turnos, mas não pode ser limpado. E o último nível, nível 5, faz com que, assim que esse personagem morra,
os lutadores da linha de trás do oponente vão perder 20% de crítico, né, de chance de dar crítico, e 20% de poder de crítico por 2 rounds também. Então, gente, aqui foi bem rápido, porque esses textos são bem simples de entender. Concluindo o raciocínio que eu comecei há 1 minuto atrás, a ideia é que é muito circunstancial. Quer dizer, você teria que pôr essa Fight Soul num personagem que você sabe que vai morrer, né, que não tem jeito de você evitar, o que é por si só ruim, porque quer dizer que falta alguma coisa, ou você tem que upar mais, ou ele não é ou tá faltando formação no seu time, ou enfim, alguma coisa, porque a ideia é deixar os personagens vivos, ainda mais se você tem personagens que curam, como a Athena mesmo, né, a Athena Idol, né, Superstar. Você pode pôr também strikers, né, suportes como o Giz, por exemplo, que recuperam vida. Enfim, a ideia, você tem os suportes mesmo também, outros que são puros recuperadores de vida, que é o Kensu, né, que vai também dar, claro, defesa, a Athena, né, block, etc. Então, a ideia é você manter os caras vivos, né, não pôr uma Fight Soul que pressupõe que o seu personagem vai morrer. Então, por isso que muito pouca gente usa isso aqui. E aí, você tinha que imaginar que os efeitos dessa Fight Soul tinham que ser muito fortes para suportar o uso dela, né? Quer dizer, ok, é só quando morre, beleza, mas, vai destruir o personagem. Mas, na verdade, não é tanto. Como eu falei, se assemelha bastante ao do Age e do Magaki, que são interessantes, mas, por outro lado, só por 2 turnos. Então, se a gente for lá, por exemplo, aqui no Magaki, você vai ver que vai lembrar essa skill, né? Ó, aqui na passiva. Aqui, ó. Quando o Magaki morre, vai diminuir permanentemente, né? Então aquele é só por 2 turnos, esse aqui é permanentemente, mas eu já falei que esse aqui pode ser removido, aquele não. Vai diminuir 50% do ataque, 50% do res rate, que é melhor do que a defesa lá, né? E 50% da velocidade de regeneração de rage, né? Aquele personagem vai receber 50% menos de rage. Então é mais forte ainda esse debuff. E se você for pro Age, vocês vão ver que o Age também é parecido, né? Então, se vocês não sabiam, é por isso que usam ainda Magaki e Rage, mesmo em times muito mais fortes. Quando falta um personagem, o pessoal às vezes põe o Magaki ou o Rage, porque não tem um personagem tão forte e às vezes é melhor debuffar um personagem forte, ter a possibilidade de debuffar um personagem forte do oponente, do que pôr mais ou menos no time. Mas isso muito mais no Cross Arena, ou no Peak Battle, ou no Ultimate Battle, do que propriamente na arena em si, né? Também no campeonato, muita gente deixa o Age lá, ou o Magaki como primeiros para morrer, e debuffar um Oswald, por exemplo, ou um Xion, qualquer coisa, né? Então, só para ver aqui, ele vai diminuir 50% do dano e 50% da defesa. Então, esse aqui é exatamente aí o dessa Fight Soul, certo? Então, gente, não vejo muitos cenários para usar. Como eu falei, eu tive a ideia, né? Quando eu falei, vou revisar essa Fight Soul, mas eu vou ter que dar alguma coisa, né? De repente, um time engraçado seria se você colocasse esses personagens tudo para debuffar, né? Magaki, Age e alguém com essa Fight Soul, né? E aí você coloca 3 personagens parrudos, né, na linha de trás, de repente, ou enfim, faz alguma maneira aí para que os personagens do outro time matem todos esses 3 seus, né? E fica 3 seus contra a Rapa, sendo que 3 do outro vão estar bem debufados. Assim, seria só pela diversão, né? Só pra zoar. Mas realmente eu não vejo aplicação nenhuma no mundo sério. Beleza? Então é isso. Essa é a Vengeance, a Fight Soul da Vingança. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like. Beleza? Não se esquece de novo de se inscrever, de divulgar o canal. Já somos 500 inscritos, né? Quando isso aqui for ao ar, não sei se a gente vai ter passado ou se nós vamos fazer, mas eu estou planejando, no dia que eu gravo esse vídeo, estou planejando
uma live de 500 usuários, né? Uma live para comemorar e 500 inscritos. Vamos ver, se você tá vendo isso depois dessa live, a live vai estar publicada aí no canal. Se você tá vendo antes, aí quem sabe seja uma coisa que se você queira estar presente lá. Eu vou divulgar quando chegar mais perto, de qualquer forma. Beleza? Mas, brigadão todo mundo. Deixa aí os comentários se tem alguma dúvida. Se vocês usam essa Fight Soul e falam, pô, você esqueceu disso ou daquilo, deixa aí nos comentários. Eu acho que essa aqui é bem simples, bem straightforward. É isso. Deixa o like, não esquece. Um abraço e até a próxima.